Em algumas partes do México, uma única imagem pode valer mais do que qualquer declaração. Nesse caso, um vídeo de poucos segundos, uma piada e um colete bastaram para transformar uma influenciadora de 20 anos em alvo de uma das organizações mais perigosas do país. O que parecia apenas mais uma publicação nas redes sociais terminou da pior forma possível. Pouco depois das 8 da noite de 19 de junho de 2026, 2 veículos entraram na colônia Azteca, em Escuinapa, no estado mexicano de Sinaloa. Assim que pararam em frente a uma casa, vários homens armados desceram rapidamente. Eles derrubaram o portão de entrada usando um ariete e invadiram o imóvel. Instantes depois, moradores da região ouviram uma sequência de disparos. A pessoa que eles procuravam era Briseida Abigail, uma influenciadora de apenas 20 anos. Ela chegou a ser levada às pressas para o hospital, mas os médicos confirmaram que ela já havia chegado sem vida. Pouco tempo depois, um vídeo que havia circulado nas redes sociais semanas antes voltou a viralizar. Nas imagens, Abigail aparecia ao lado de uma amiga, fazendo uma dublagem de um narcocorrido enquanto as duas exibiam fuzis e usavam equipamentos táticos. Para a maioria das pessoas, aquilo parecia apenas mais um vídeo chamativo da internet. Muita gente assistiu sem prestar atenção aos detalhes, mas algumas pessoas enxergaram algo completamente diferente. O que chamou a atenção delas não foram as armas nem a música. Foi um pequeno detalhe preso ao colete tático que Abigail estava usando. Um detalhe que quase ninguém havia notado, mas que acabou mudando completamente o rumo da história. Depois que o caso ganhou repercussão, praticamente não existiam informações públicas sobre a vida de Briseida Abigail. Fora aquele vídeo que voltou a circular após seu fim, quase não havia registros sobre quem ela era, como vivia ou quando começou a aparecer nas redes sociais. Mesmo procurando por perfis, fotografias e publicações antigas, quase nada foi encontrado. Na prática, aquele vídeo acabou sendo uma das únicas imagens amplamente conhecidas dela. Nas gravações, Abigail aparecia bastante à vontade diante da câmera. Ela vestia apenas roupas íntimas sob um colete tático e fazia a gravação ao lado de outra mulher. Em determinado momento, era possível ver um distintivo preso ao equipamento com 4 letras, GDGP. Para quase todo mundo, aquela sigla parecia apenas mais um acessório militar. Mas, em Escuinapa, aquelas letras tinham um significado muito específico. GDGP era a abreviação de Gente del Güero Pin, grupo ligado a Misael Guerreiro Pérez, conhecido como El Güero Pin. Segundo informações divulgadas por fontes federais mexicanas no fim de 2024, ele era apontado como responsável pela estrutura dos Los Chapitos, na região de Escuinapa. A organização controlava diversas atividades ilegais no município, incluindo a circulação de armamentos e o chamado corredor utilizado pelo grupo na região. Além disso, autoridades também apontavam influência sobre setores da economia local, como a distribuição ligada à atividade pesqueira de camarão, um dos principais produtos da cidade. Meses antes do fim de Abigail, o nome Gente del Güero Pin já havia aparecido em uma grande operação das forças de segurança mexicanas. Em abril de 2026, militares entraram em confronto com integrantes do grupo na estrada que levava à represa El Peñón, em Escuinapa. Depois da troca de tiros, 14 suspeitos foram presos. Durante a operação, os agentes apreenderam 15 fuzis, cerca de 900 munições e 14 coletes táticos que traziam exatamente a mesma identificação. Vista no vídeo de Abigail, a sigla. No mês seguinte, 13 dos 14 detidos passaram a responder por acusações em âmbito federal. Apesar disso, nunca ficou comprovado se Abigail fazia parte daquela organização ou se apenas convivia com pessoas ligadas ao grupo. A falta de informações sobre sua vida e sobre seu histórico nas redes sociais impediu que essa ligação fosse esclarecida. Mas, independentemente da resposta, aquele detalhe estampado em seu colete já
já era suficiente para chamar a atenção das pessoas erradas. Naquele período, Escuinapa fazia parte de uma das áreas mais disputadas do sul de Sinaloa. Durante muitos anos, a região esteve ligada à influência da família Zambada. Porém, após mudanças na estrutura do cartel de Sinaloa e o agravamento das disputas internas a partir de setembro de 2024, o cenário mudou completamente. De um lado estavam os Los Chapitos, do outro a facção conhecida como La Maíza. O conflito entre os dois grupos transformou diversas cidades da região em territórios marcados por confrontos constantes. Dentro desse contexto, qualquer demonstração pública de proximidade com um dos lados podia ser interpretada como uma declaração de lealdade pelo grupo rival. Foi justamente isso que investigadores e analistas passaram a considerar após o fim de Abigail. O vídeo, que para muitos parecia apenas uma gravação para redes sociais, mostrava claramente o colete identificado com a sigla da Gente del Guerupim, grupo apontado como aliado dos Los Chapitos, em uma cidade onde o controle territorial estava sendo disputado diariamente. Aquele pequeno detalhe poderia ter sido visto de uma forma completamente diferente pelos integrantes da facção adversária. A disputa entre os Los Chapitos e a facção La Maíza já havia ultrapassado qualquer tentativa de controle. Depois que um dos filhos de El Chapo entregou Ismael El Mayo Zambada às autoridades dos Estados Unidos, a guerra interna do cartel de Sinaloa se intensificou ainda mais. O que antes era uma organização unificada passou a ser dividido por grupos rivais disputando o território. As armas e os equipamentos usados por essas facções eram semelhantes aos vistos em zonas de guerra. Em várias cidades de Sinaloa, confrontos, emboscadas e ataques passaram a fazer parte da rotina da população. Em Culiacán, pessoas eram encontradas sem vida praticamente todos os dias, muitas vezes às margens de estradas. Mesmo com a presença constante de militares, veículos blindados e operações de segurança, os confrontos continuavam acontecendo. Os registros oficiais mostravam apenas parte da violência, enquanto moradores conviviam diariamente com bloqueios, tiroteios e desaparecimentos. Escuinapa era um dos principais exemplos dessa situação. Localizada na divisa com o estado de Nayarit e cortada pela rodovia Mazatlán-Tepic, a cidade havia se transformado em um dos pontos mais disputados entre as facções rivais. Foi exatamente nesse cenário que Briseida Abigail viveu seus últimos dias. O fim de Abigail rapidamente ganhou repercussão por causa do vídeo que circulava nas redes sociais. Para muitas pessoas, aquela gravação explicava o motivo pelo qual ela havia sido escolhida como alvo. Nunca foi confirmado se ela fazia parte da estrutura do Gente del Guerupim ou se apenas apareceu utilizando o equipamento ligado ao grupo. Essa resposta permaneceu desconhecida. Enquanto isso, a investigação seguia sem avanços concretos. O caso também passou a ser tratado como feminicídio pelas autoridades de Sinaloa, mas, até aquele momento, não havia resultados divulgados. Os responsáveis continuavam sem identificação pública e nenhuma prisão relacionada ao ataque havia sido realizada. O fim de Abigail aconteceu dentro de um cenário muito maior. Ela foi uma das 41 mulheres mortas em Sinaloa apenas nos primeiros meses de 2026. Muitas dessas vítimas não tinham qualquer ligação conhecida com organizações criminosas. Poucos dias antes do fim da influenciadora, outra tragédia já havia chamado atenção em Escuinapa. Uma adolescente de 14 anos chamada Grécia Guadalupe, atleta paralímpica, seguia com o tio para receber atendimento após ter sido picada por um escorpião. Durante o trajeto, ela acabou atingida em um confronto entre grupos criminosos nas proximidades de um posto de combustível. Grécia não possuía qualquer relação com as facções que disputavam a região. Mesmo assim, acabou sendo mais uma vítima da guerra que dominava o sul de Sinaloa. Assim como aconteceu no caso de Abigail, ninguém havia sido responsabilizado pela execução da adolescente. Até o encerramento das informações divulgadas sobre o caso, os responsáveis pelo ataque contra Briseida Abigail permaneciam sem identificação pública. A investigação continuava aberta, mas não havia anúncios de prisões nem esclarecimentos sobre quem organizou a invasão à residência. O vídeo, que parecia apenas mais uma publicação para redes sociais, acabou sendo
lembrado por um motivo completamente diferente. Em poucos segundos de gravação, um pequeno detalhe passou despercebido pela maioria das pessoas, mas chamou a atenção justamente de quem vivia a guerra entre as facções. E até hoje o caso continua cercado por perguntas que seguem sem resposta. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.